que eu vou mostrar para vocês aqui, nunca, atenção, nunca foi mostrado no YouTube no planeta Terra, tá? Eu vou mostrar para vocês um compilado de informações, tá? Um resumo compilado de informações sobre como que a odontologia pode tratar o ronco e a apneia do sono, qual é esse mercado violento, enorme, que o Oceano Azul da Odontologia está disponível para você, como que você avalia o grau de avanço do paciente, como que você avalia os resultados do exame do paciente, enfim, uma série de fatores extremamente importantes, tá? E vou fazer um overview, eu vou fazer uma visão global de como funciona o tratamento do ronco aqui na minha clínica, que eu faço há 11 anos, e que ao longo desses 11 anos eu fui evoluindo, fui atualizando, e hoje, com a tecnologia, com os exames de tecnologia, com as últimas evidências científicas, tá? E veja, o que eu vou mostrar para vocês aqui, a técnica que a gente utiliza, está alinhado com as últimas publicações do PubMed e do Medline de 2021. Então, a gente não está trabalhando de uma forma empírica aqui. Nós estamos trabalhando baseado nas últimas evidências científicas, tá? Da importância da oxigenação, do impacto da oxigenação, entre outros fatores. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o slide na tela. Esse primeiro slide aqui, para eu começar a abrir as primeiras informações para vocês aqui, inéditas, tá? Eu fiquei sabendo, na pesquisa que eu fiz nos stories ontem, 100% das pessoas respondeu que tem algum familiar que ronca. Gente, e realmente, gente, olha só, hoje a classificação da American Association of Sleep Medicine, e recentemente até com pesquisas realizadas aqui no Brasil, ficou provado que 1 em cada 3 pessoas ronca, tá? Se você for avaliar na faixa acima de 40 anos, a prevalência chega a ser 46% de pessoas com distúrbios respiratórios do sono. Você vai verificar que existe uma classificação, tá? Que é ronco primário, quando a pessoa só ronca. E depois aquilo vai agravando. Existe apneia leve, apneia moderada, apneia grave e gravíssima. Todos os distúrbios respiratórios do ronco, ou seja, distúrbios em que a pessoa dorme, do ronco não, do sono, distúrbios em que a pessoa dorme e não respira bem, tá? São oriundos de obstruções na via aérea superior que estão impedindo a entrada de oxigênio, certo? Então, o ruído do ronco é o que traz o incômodo, muitas vezes social, mas ele apenas é uma consequência de impedimentos na entrada de ar da via aérea superior durante o sono. Ok, muito bem. Então, você está observando o quê? Que a prevalência disso é muito grande, tá? Recentemente, como eu já falei nas lives, né, a Associação Americana de Medicina do Sono e também aqui no Brasil tem enviado alertas a toda a comunidade médica mundial e odontológica da importância de cuidar dessas pessoas, certo? Por quê? Porque elas custam caro para os sistemas de saúde e porque elas desenvolvem uma série de doenças que vão sobrecarregar o sistema de saúde e que vão também fazer com que elas percam qualidade de vida ou morram antecipadamente, tá? Mas o pior é perder muita qualidade de vida, ou seja, viver doente, tá? Hoje tem uma estimativa que 80% das pessoas que têm distúrbios respiratórios, e não pense você que apenas roncar ou um ronquinho leve, é só um ronquinho leve, de vez em quando eu dou umas cutucadas nele, ele para. Não pense você que isso não traz agravamento na condição de saúde da pessoa, tá? Isso traz agravamento na condição de saúde da pessoa. Eu já vou explicar por quê, certo? Então, todo mundo deve dormir bem e respirar durante o sono, tá?
não serão aceitos, né? Não faz bem para a saúde ter qualquer obstrução durante o sono, tá? Qualquer obstrução durante o sono não é aceitável em termos do ponto de vista de saúde, ok? Muito bem. O que acontece com as pessoas que sofrem de distúrbios respiratórios do sono? Ou seja, qualquer obstrução, desde a mais suave até a mais grave na passagem do ar, tá? O que acontece? Essas pessoas, elas vão desenvolver uma série de problemas, como você pode ver. Afastamento social, afastamento físico do cônjuge, divórcio, separação, constrangimento social, todo tipo de constrangimento, vergonha e incômodo, né, na convivência com o parceiro, com a parceira, tá? Segundo, os riscos de ataque cardíaco, né, os riscos de doença cardiovascular são altíssimos, tá? Ou seja, a pessoa desenvolve um risco de todo tipo de doença. Doença carotídea, doença, ataque, infarto fulminante, hipertensão arterial, risco de AVC. Então, a literatura médica, especialmente cardiológica, ela é extremamente ampla, extremamente vasta em dizer e explicar os impactos cardíacos que existem das obstruções respiratórias durante o sono. Recentemente, outras pesquisas comprovaram distúrbios no funcionamento da mente, né, predispondo para Alzheimer, disfunção erétil, depressão, irritabilidade, dificuldades cognitivas, dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração, sonolência diurna, que são os impactos mentais que ocorrem. E também os impactos em termos de obesidade, tá? E gerenciamento do açúcar. Então, existe todo um desenvolvimento da resistência à insulina, tá? E uma redução da produção do hormônio da saciedade durante o sono, quando o sono perde qualidade. De forma que a pessoa que ronca e tem apneia obstrutiva, qualquer tipo de impedimento da respiração durante o sono, ela tem um acúmulo de gordura maior do que ela teria se ela respirasse, tá? Eu quero explicar como que é a sequência da metodologia que a gente desenvolveu e que a gente ensina aqui com exclusividade, tá? Atenção que o que eu tô falando aqui, tá? Nunca foi falado com essa contextualidade, com essa profundidade e de uma maneira tão simples e clara em nenhum momento do mundo, tá? Não foi falado. Se você pode vasculhar a internet, livros, porque aqui é um compilado de todas as últimas publicações de 2021 de evidências em todas as revistas médicas e odontológicas sobre odontologia do sono, tratamento do ronco, apneia obstrutiva, unindo com as últimas tecnologias recentes. Então, além de todas aquelas doenças que eu falei, né, a pessoa que ronca e tem apneia do sono ou tem qualquer obstrução na respiração durante o sono, ela também desenvolve um risco enorme, entre 8 a 15 vezes maior de acidentes, dormir no trânsito, dificuldade de operação de máquina. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona, gente, o tratamento do método Power Doctor do ronco e apneia do sono. Não é moldar e colocar o aparelhinho. Observa, se você moldar, escanear ou colocar o aparelhinho, você não está trabalhando com evidência científica, você não está trabalhando com assertividade. Você pode ter um índice de insucesso grande e você pode ser apedrejado pelos médicos na sua volta e pelos seus pacientes. Então, não é moldar o aparelhinho e saber qual é o laboratório que a Marina trabalha e mandar para o laboratório, porque você vai quebrar a sua cara, tá? Então, esse é o primeiro ponto que tem que saber. Por quê? Porque é o seguinte. Ó, o tratamento do ronco, no método Power Doctor, ele é para ser 100% assertivo. Que seja 97% assertivo. E como que ele vai funcionar? Existem 4 etapas na nossa linha do tempo, tá?
que você vai aprender? A primeira é aprender como divulgar e prospectar clientes para o seu consultório, sendo que muitos desses clientes já são seus pacientes, tá? Porque muitos dos seus pacientes roncam, já que é 1 em cada 3 pessoas. E, além disso, isso é importante comercialmente, mas isso também é importante do ponto de vista de saúde da população na sua volta. É um dever seu como profissional da saúde, isso foi recomendado pela Associação Americana de Odontologia, que todos os cirurgiões dentistas incluíssem nas suas anamneses de adultos e crianças a pergunta sobre o ronco e a apneia do sono, se eles não realizarem o tratamento que encaminhassem os pacientes para serem tratados, porque essa doença é grave e abrevia a vida das pessoas, ok? É uma doença que o profissional da saúde tem obrigação de estar consciente e ou tratar ou encaminhar para tratar. Na linha do tempo do método do Power Doctor, você vai aprender como você vai, eu vou detalhar essa etapa 1, que é prospectar e divulgar isso na sua rede de pacientes, tá? A etapa 2, você vai aprender como que você vai fazer o diagnóstico e a decisão do tratamento. Como que você solicita os exames, quais as condições bucais que o paciente tem que ter, quais são os exames que você vai pedir, como você vai interpretar esses laudos para tomar a decisão correta de tratamento, como que você apresenta o plano de tratamento, tá? Na etapa 3 do método Power Doctor, do tratamento do sono, do ronco e apneia obstrutiva do sono, você vai aprender como desenvolver o tratamento em si, que é um tratamento de 6 meses, tá? 6 meses o tratamento, certo? E depois, a etapa 4 é como que você vai se comunicar com o seu paciente para que ele venha periodicamente ao consultório a cada 6 meses. Então, observa que é um tratamento que ele não tem cura, o paciente não tem uma alta definitiva, mas é a melhor opção, o tratamento com o aparelho oral do ronco e apneia é a melhor opção que existe disponível para tratar essa doença. Existem situações e pacientes que requerem um tratamento específico em termos de abordagem cirúrgica ou uso do CPAP. Porém, é na etapa 2 aqui dessa linha do tempo que você está visualizando que você, cirurgião dentista, vai aprender e saber com embasamento científico das últimas publicações de 2021 como você vai separar o joio do trigo, ou seja, como você vai separar o paciente que vai ter resultados e bons resultados com a terapia do aparelho intraoral do paciente que você vai precisar encaminhar ao médico para que ele faça um tratamento com o CPAP, ou caso essa não seja a melhor opção para aquele paciente, ou um tratamento cirúrgico, onde você pode participar também na definição disso, especialmente se você for cirurgião bucomaxilo ou ortodontista. Mas, atenção, 75 a 80% dos casos de ronco e apneia obstrutiva têm resultados e podem ser tratados com a terapia do cirurgião dentista com o aparelho intraoral, em torno de 75 a 80%. E a gente já vai mostrar evidências disso profundas, tá? Ou seja, e esse tratamento pode ser realizado por qualquer especialidade, clínico geral, protesista, ortodontista, recém-formados, formados há mais de 30 anos, odontopediatras, periodontistas, qualquer cirurgião dentista que tenha o conhecimento que a gente oferece aqui está habilitado e deve, inclusive, para salvar a vida das pessoas, realizar esse tratamento. Aqui nessa linha do tempo, do método Power Doctor, do tratamento do ronco e apneia do sono, você está vendo o tempo de cada fase. Então, a primeira fase, a fase de prospecção e divulgação, em 15 dias você já vai estar performando e recebendo os pacientes nisso. Para você aprender como diagnosticar, olhar os exames, decidir os exames, você vai conseguir fazer isso com o paciente num período geralmente de 15 dias. Aí eu já falei que o tratamento é um tratamento que você conduz com o paciente aproximadamente um tempo de 6 meses, tá? E depois você monitora o paciente eternamente. Olha que interessante. Então, quando você vai realizar o tratamento do ronco e da apneia do sono no seu consultório, você recebe novos pacientes, tá? Pacientes que estão
precisando desse tratamento, que nunca ouviram, que estão sofrendo com essa patologia. E, claro, esses pacientes vão precisar realizar profilaxia, muitas vezes, restaurações, tratamento periodontal. Então, você faz com que novos pacientes te procurem e isso gera também novos tratamentos para você. E você gera uma fidelização, que é uma carteira fiel de pacientes que volta semestralmente. Não apenas para manter a saúde bucal, mas para que eles mantenham a qualidade de vida deles. Então, você tem mais motivos para mais pessoas te procurarem periodicamente. E, consequentemente, isso acontece com a gente direto aqui. Aí o paciente vem tratar o ronco, ele já faz uma harmonização, já realiza uma prótese, já tem que fazer um implante muitas vezes, daí já traz o filhinho, que já consulta com o odontopediatra. E assim você vai girando a sua carteira, especialmente se você tiver na veia, né, cravado aqui na sua rotina, o método Power Doctor de experiência do cliente, que daí o paciente se encanta com o resultado clínico e com a experiência de atendimento que você e a sua equipe oferecem, né, e dessa forma te recomenda e traz mais pessoas para você, e isso gera o ciclo de retroindicação e retroalimentação incrível que eu vivo aqui, gente, todo dia, tá? E, aliás, um beijo aí carinhoso no coração de todos os Power Doctors que estão aqui nos assistindo e também das nossos alunos Sisters Emerald. Então, das 4 fases do tratamento do ronco, do método Power Doctor, a etapa 1 é divulgação e prospecção de pacientes. Então, como que você vai recomendar, né? E como que você vai fazer isso no dia a dia da sua rotina, tá? Você vai aprender como enviar cartas e como se comunicar corretamente com os médicos. Você vai saber e colocar a sua equipe assistindo aulas para saber como atender o telefone, como falar com o paciente que estiver interessado em comparecer no consultório, né? Ou seja, treinar a sua equipe para te ajudar nessa prospecção e na divulgação, tá? E você vai também receber conteúdos prontos para postar nas suas redes sociais e site, blogs, enviar por e-mail para divulgar esse tratamento para os seus pacientes. Lembrando que essas cartas, gente, o primeiro estágio é você, e eu identifiquei aqui na nossa rotina, a gente se comunicar especialmente com cardiologistas, tá? Que são os profissionais médicos que têm mais preocupação em todos têm, né? Mas que tem um potencial de referenciar mais os pacientes para você, ok? Maravilha. Aí a etapa 2, gente, o que você precisa saber e conhecer para fazer um bom diagnóstico? Lembrando que hoje, daqui a pouco eu vou passar ali no consultório, eu vou atender, vocês vão ver, vai ser muito divertido, eu vou atender o Ricardo, né? E vou mostrar para vocês uma fase dessa etapa, tá? Que é uma fase de testes e exames, tá? Então, você vai aprender a fazer o teste de Epworth, que é um teste em que você vai ver o nível de sonolência que o seu paciente tem. Você tem que examinar as condições intraorais dele. Você tem que aprender a examinar a ATM dele e fazer uma boa anamnese importantíssima. Depois você vai aprender aqui que você tem que solicitar radiografias. Quais radiografias? Que você tem que fazer um bom exame periodontal, com uma sonda, o exame clínico, tá? E também o exame principal que atualmente a gente utiliza é o Biologix, que é um dispositivo que todos vocês que forem participar, né, e se aprofundar no método Power Doctor de tratamento do ronco, vão ter descontos especiais. Para quê? Para você ter o Biologix no seu consultório. Eu vou mostrar daqui a pouco o Biologix, tá? Para você ter o Biologix no seu consultório e incluir ele dentro da sua rotina de análise de pacientes, tá? E saber interpretar o que o Biologix diz. O Biologix, gente, é um oxímetro de alta performance que conecta as informações de oxigenação do paciente com um banco de dados imenso e com isso ele diagnostica os níveis de apneia que o paciente tem, baseado na redução e na variação da oxigenação do paciente. É fantástico, é simples, é rápido e é maravilhoso para os pacientes. Eles adoram, realmente adoram, tá? E também, como
sempre, né, aqui no nosso método, você aprende a apresentação do plano de tratamento. O que você tem que falar para o paciente compreender, termo de consentimento livre esclarecido, né, como que o paciente assina isso, como que você se protege, como que você garante os resultados para o paciente. Aí vocês vão para o tratamento propriamente dito, que são 6 meses, onde vocês vão aprender a fazer fotografias, moldagem ou escaneamento, tá? Fazer a instalação do aparelho e fazer os ajustes e principalmente o monitoramento da oxigenação do paciente durante o tratamento. E o acompanhamento periódico que vai ocorrer durante eternamente na periodicidade de 6 meses. Ou seja, o aparelho do ronco, gente, ele funciona como um óculos. O paciente colocou, ele vai deixar de roncar e respirar bem durante o sono e, consequentemente, prevenir todas aquelas doenças catastróficas que vocês viram. Mas se ele tira, ele volta a roncar e fazer a apneia. Então, o ronco, gente, ele não tem cura definitiva, mas de todas as alternativas disponíveis, o aparelho intraoral é a melhor e funciona com efetividade alta para 80% dos casos. E você vai descobrir exatamente como separar esses 20%. E a cada 4 ou 5 anos, o paciente vai retornar para fazer um novo aparelho, porque a saliva, a degradação, podem ir degradando a estrutura física do aparelho, tá? Todo mundo que for aprofundar o método aqui com a gente vai poder ter acesso tanto ao Biologix como ao laboratório que eu trabalho, né? Em condições muito especiais. E principalmente receber todas essas vantagens, postagens, termos de consentimento, contrato e, claro, todo o know-how para você ler exames, interpretar exames e fazer o diagnóstico e a condução do caso corretamente, tá? A decisão do tratamento, gente, envolve bastante a variação da oxigenação do paciente, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês uma questão importante, que é como que você vai desenvolver a rotina do tratamento do paciente, tá? O que o paciente tem atualmente disponível, né, no hall de possibilidades dele? Ele tem cirurgias ortognáticas e a uvulopalatofaringoplastia, que é uma cirurgia que remove todos os tecidos moles aqui dessa região, ou ele tem o CPAP, que é esse dispositivo aqui. Agora, o CPAP, gente, ele tem um índice de compliance muito baixo, ou seja, tem pesquisas que mostram que apenas 5% dos pacientes que recebem a recomendação médica para utilizar o CPAP realmente utilizam o CPAP na rotina deles, tá? O que faz com que... o que é o CPAP? É uma máscara, ela faz uma pressão positiva de ar, tá? Ou seja, ela empurra o ar para dentro. E isso é extremamente desconfortável. E você também vai descobrir que existe a possibilidade de conciliar, tá? O uso do aparelho intraoral com o CPAP. Olha que interessante. Então, mesmo nos pacientes com graves obstruções, o aparelho intraoral ainda pode ser recomendado. Marina, por que alguém conciliaria o CPAP com o aparelho intraoral? Por quê? O CPAP, você precisa regular a pressão daquele ar. Se o paciente tem uma apneia grave, o técnico vai regular para que a força de entrada de ar é como se você estivesse sendo um balão, como se a sua boca e o seu nariz fossem um balão para ser inflado. A hora que você coloca, aquilo venta para dentro. Se o paciente tem um alto índice que a gente chama de colapsibilidade, ou seja, o palato mole e a área retroglossal atrás da língua colapsam com uma intensidade muito grande, o técnico precisa regular esse aparelho para fazer uma força muito intensa, tá? E isso torna desconfortável e às vezes até faz com que essa máscara fique soltando. Porém,
Se o paciente está com o aparelho intraoral, você vai posicionar a mandíbula deslocada anteriormente e isso vai reduzir a colapsibilidade do palato mole e da área retroglossal. E aí, consequentemente, a pressão de ar pode ser menor. E aí a máscara, ela não escapa tanto e fica mais confortável para o paciente. Então, o aparelho intraoral, ele pode aumentar a adesão do paciente ao uso do CPAP. E isso derruba um dos mitos que existem, circulam aí, das fofocas em torno de cirurgiões, dentistas, cirurgiões bucomaxilos e médicos sobre a eficácia do aparelho intraoral. Tem gente que fala, não, tem muitos pacientes que não são indicados e que precisam usar o CPAP. Primeiro que não é muitos, tá? A estatística diz em torno de 20% dos pacientes. E se você não assistiu às aulas anteriores a esta aula, onde eu falo da epidemiologia e mostro gráficos, eu sugiro que você faça isso depois dessa live. Porque no portal que está disponível nos grupos de WhatsApp, se você não está nos grupos de WhatsApp, você entra imediatamente, porque ali tem os links para você acessar essas aulas. Artigos da American Sleep Association, American Dental Sleep Association e American Medical Sleep Association mostram a gravidade, os casos extremamente graves representam 20%. E tem mais! Tá? Tem mais. O índice de apneia por hora de sono, tá? Que era o índice padrão ouro para definir se o paciente teria indicação para o aparelho ou não, isso está sendo contestado mais recentemente pela comunidade médica. E todos esses artigos estarão disponíveis para quem quiser fazer parte, tá? Do seleto grupo de cirurgiões dentistas, que eu vou dizer essa oportunidade daqui a pouco para vocês. O que é importante você saber é não acredite nas fofocas que você ouvir sobre isso. Tem as duas maiores fofocas que falam sobre o aparelho intraoral. Deixa eu abrir aqui. Primeira é que o aparelho não funciona, que o paciente tem que usar o CPAP, que o que funciona é o CPAP, que é essa máscara. E que o CPAP, ele classicamente era indicado para os pacientes que tinham um índice de apneia e hipopneia por hora de sono maior que 35. Agora você deve estar... que se você não assistiu às aulas anteriores, ou mesmo que tenha assistido, mas né, ainda está iniciando no conhecimento do ronco e da apneia obstrutiva, você deve estar pensando, mas Marina, o que é esse IAH? Né? O que é CPAP? O que é apneia? O que é hipopneia? Bom, apneia e hipopneia eu expliquei nas primeiras aulas, que estão disponíveis no portal. Se você não assistiu, você vai lá, porque essas aulas vão sair do ar. E no nosso método completo, eu mergulho com você detalhadamente na definição do que são os parâmetros e critérios de diagnóstico. Existe sim o índice de apneia e hipopneia por hora de sono, existe o índice de colapsibilidade, existe o índice de oxigenação e variação da oxigenação, que são os números, os dados que você, profissional da saúde, vai aprender a olhar nos exames, tanto no exame do Biologix, que é o oxímetro, como na polissonografia, para interpretar e conversar com autoridade com o seu paciente sobre os resultados que a gente vai esperar da nossa terapia. Não é da plaquinha do aparelhinho, é do seu tratamento do ronco, que tem 6 meses de duração e acompanhamento eterno. Não existe cura definitiva para o ronco. O CPAP não é cura definitiva, o aparelho intraoral não é cura definitiva, e as cirurgias ortognática pode representar uma cura definitiva, porém tem uma limitação de indicação muito grande, porque o paciente precisa ter uma configuração facial que aceite a ortognática, né? Além da disposição de passar por uma cirurgia ortognática. O paciente ele tem que ter saúde para isso, né? Às vezes o paciente não tem saúde física, nem mental e nem monetária para passar por uma cirurgia ortognática, ok? Muito bem. Então, voltando aqui ao aparelho intraoral, você consegue ver pelo rol de opções que o paciente tem para tratar uma doença mortal, que é a obstrução da respiração durante o sono, uma doença mortal. De todas as opções, o tratamento com o aparelho intraoral, né, feito pelo cirurgião dentista habilitado, que pode ser você,
tá? E eu vou falar dessa oportunidade daqui a pouco, é a melhor opção, tá? E isso é prevalente em 46% da população. Então, se liga que o Oceano Azul da Odontologia, né? E a oportunidade de você salvar vidas, e pode ser que essa vida seja quem está dormindo do seu lado hoje, está passando agora na sua tela, tá? Continua aqui comigo. E existe, então, dois mitos que giram em torno desse tratamento e que são mentira, tá? Grava isso que eu tô falando, marca quem você quiser marcar nessa live, tá? Embasamentos científicos recentes comprovaram. Primeira coisa, que mesmo que para pacientes com variações de oxigenação de 3% já estão sofrendo de obstruções respiratórias e serão beneficiados pelo aparelho intraoral. E mesmo pacientes que tenham um índice de apneia e hipopneia, que é o índice, é o número de obstruções por hora de sono, acima de 35, também podem ser beneficiados pelo uso do aparelho intraoral. Mesmo que ele pode ser associado ao uso do CPAP e aumentar a adesão do paciente ao CPAP, tá? Ou mesmo se o paciente não aderir ao CPAP, ele pode ser beneficiado pelo uso do aparelho intraoral, desde que a gente faça um teste de avaliação do resultado que o avanço mandibular vai trazer na vida da pessoa, tá? Eu vou lá para o consultório, eu vou atender o Ricardo daqui a pouquinho. Ô, Rick, já vai preparando tudo aí e eu vou mostrar para vocês, tá? Como que a gente faz essa situação. Bom, e o outro mito que você vai ouvir com frequência, que eu já ouvi e que também não é verdade, eu digo que não é verdade não só pelos resultados científicos, mas pela minha prática, faz 11 anos que eu faço isso aqui, tá? É que o aparelho pode gerar problemas na TM e pode gerar problemas oclusais. Veja, você vai fazer um manejo. Os problemas na TM não são frequentes estatisticamente, não são frequentes, tá? E pode acontecer, depois de 2, 3 anos, algum desconforto. Pode. Agora, você vai fazer o manejo desse desconforto com o paciente. Você vai ou aplicar toxina botulínica, você vai fazer uma laser terapia, você vai retroceder o aparelho um pouco, mas você coloca numa balança. Você salvar a vida da pessoa e prevenir que ela tenha infarto, Alzheimer, divórcio, AVC, obesidade, diabetes, ou ela ter um leve deslocamento de disco, um leve estalo, um clique, um desconforto, que você pode fazer uma aplicação de um botox e um laser. Coloca numa balança. E, além disso, os distúrbios ATM não têm evidência científica de ter uma correlação direta. O paciente tem que ter tido um histórico prévio, ele tem que ter uma hiperatividade muscular, e ainda assim você vai, no seu monitoramento semestral, tratar isso. E ainda assim, essa casuística é pequena. Na minha casuística de 11 anos, mais de 600 pacientes tratados, eu vou te dizer que eu conto nos dedos, talvez 10, 12 pacientes com distúrbios na TM depois de 3 anos. Distúrbios leves, que ninguém deixou de usar o aparelho. Todo mundo, o paciente já vem falando, doutor, eu sinto um estalido aqui, mas eu não consigo dormir sem. Porque se eu durmo uma noite sem, eu não acordo durante o dia. O dia seguinte, eu não consigo trabalhar. Tá? Então, coloca numa balança que o pessoal fala as coisas sem ter noção de estatística e sem ter noção do peso da importância das coisas. Você prefere ficar casado, magro e vivo e ter um clique? Ou você prefere morrer, ficar gordo, se divorciar e não ter o clique? Escolhe. Tá, então estamos falando sério aqui as coisas, tá? Primeiro. Então, os dois mitos que você ouve que o aparelho pode dar problemas... movimentação dentária. Bom, movimentação dentária, você vai avaliar questões periodontais, depende do tipo de aparelho, você tem que escolher corretamente o aparelho. Ele encapsula todos os dentes, então a movimentação dentária, se o paciente tem uma boa saúde periodontal, é mínima.
E esse é mais um motivo, gente, para o seu paciente acompanhar periodontalmente com você. Você vai fazer contenção fixa também. Você pode usar o aparelho associado a contenções fixas ortodônticas. O que você precisa ter? Você precisa ter pelo menos 8 dentes saudáveis em cada arcada. Esses dentes podem ser implantes e podem ser prótese total ancoradas em implantes, tá? Obviamente, um paciente que tem menos de 8 dentes num arco, ele vai ser encaminhado para fazer implantes, ou ele pode fazer uma prótese total sobre implantes. Então, isso também vai gerando os tratamentos odontológicos na sua volta. Você vai encaminhando, você faz uma rede de indicações, ou você trata mesmo no seu próprio consultório. Mas o fato é que a prioridade é o paciente ter qualidade de vida e ficar vivo. Ficar vivo, entendeu? Essa é a prioridade. E é isso que você consegue com o seu tratamento, tá? Então, não acredite nesses mitos. Outra coisa, o pessoal fala, muito bem, então, não, mas o CPAP, ele é melhor porque a oxigenação do paciente mostra nos estudos, etc. Muito bem, só que o paciente não usa o CPAP. Então, é melhor que o paciente use algo e tenha uma melhora da oxigenação do que ele não use nada. Agora, nos casos graves e gravíssimos, que você vai aprender a separar, você vai ter o termo de consentimento e orientação do paciente sobre isso. Então, tem pacientes que se adaptam, ok, mas tem muitos pacientes que não se adaptam, tá? Os mais jovens, os que querem namorar, né? Enfim, tem uma série de questões contextualizando todo o tratamento do ronco, que depois no dia a dia, né? Para o pessoal que foi se aprofundar aqui comigo, por quê, gente? Porque eu não tenho como, em 1 hora de live, ensinar todo o conteúdo, né? De uma área tão ampla e tão importante como o tratamento do ronco e a apneia obstrutiva com aparelho intraoral. Então, aqui, ó, só dando uma noção interessante. Por exemplo, o CPAP, ele pode ser 100% eficaz, sim, porque ele empurra o oxigênio lá para dentro, tá? E o aparelho, ele tem uma variação. Ele tem uma variação entre 80% a 90% de eficácia, dependendo da gravidade do paciente, tá? Só que ele tem uma baixa adaptação. O CPAP e o aparelho é altíssima a adaptação dele. A frequência de uso do CPAP é baixa. Tem pacientes que não usam nunca, pacientes que conseguem dormir 2 noites só por semana, pelo desconforto que traz, ou então eles dormem um pedaço da noite e arrancam a máscara fora. E já o aparelho é alta frequência, extremamente adesão alta, tá? E fora o investimento, tá? O investimento do CPAP é altíssimo, né? Hoje em dia gira em torno de 15 a 25 mil reais. E o tratamento com o aparelho intraoral, né? Para quem for se aprofundar aqui comigo, para quem for ficar comigo e participar, né, da oportunidade que eu vou apresentar no final dessa live, vai ver que é um investimento moderado, né? E que o investimento maior é no seu conhecimento, na sua sabedoria, no seu diagnóstico, porque você não é um fazedor de plaquinhas, à torta direito, sem diagnóstico, sem controle, sem conhecimento. Você é um profissional da odontologia do sono, tá? Com conhecimento profundo e atualizado sobre o que você faz, ok? Muito bem. Então, eu quero estudar aqui com vocês o caso do João, um caso hipotético, tá? Ó, caso hipotético do João, paciente João, tá? Então, o paciente João, ele tinha 50 apneias por hora, certo? Ou seja, teoricamente, alto. Teoricamente, um índice de apneias e hipopneias por hora alto, tá? IAH, índice de apneia e hipopneia por hora de sono. Então, se ele dormiu 8 horas, em cada hora de sono, ele teve 50 obstruções respiratórias. Sendo que você vai aprender, né? Para quem for ficar comigo, para quem fizer parte do seleto grupo do método da odontologia do sono Power Doctor, vai saber que esse índice hoje já é controverso como índice de tomada de decisão. Que o principal fator é o uso do Biologix.
tá? O principal fator é o uso do Biologix, no sentido de que, pode ser a polissonografia também, mas no sentido de que o principal fator de tomada de decisão é a oxigenação. Por quê? Porque se você não viu nas aulas anteriores, veja nas aulas anteriores, entra aí, dá um print nesse QR Code que está na tela aí, printa a tela agora, depois você escaneia o QR Code, entra no grupo de WhatsApp, você vai ver que a falta de oxigênio no corpo do ser humano é o que causa todos os males da humanidade, certo? Então, o monitoramento da variação de oxigenação, basta 3% de redução de variação, já é suficiente. Eu sei que você está pensando, Marina, agora com a moda do Covid, eu tenho um oxímetro aqui para mim, eu vou medir minha oxigenação. Legal, só que primeiro, o oxímetro que você comprou por causa do Covid, isso ficou muito na moda, né? Acaba que é um lado bom, porque os pacientes estão habituados com isso, só que esse oxímetro nem sempre é um oxímetro de alta precisão, e esse oxímetro, ele não vai ter a inteligência artificial e o registro dos dados ao longo da noite, que a metodologia Biologix tem. Tá? Eu não tenho nenhum vínculo com a metodologia Biologix, mas quem for entrar aqui comigo vai receber a oportunidade também de ter o kit do cirurgião dentista, o que é esse kit? É o contato e o acesso com condições especiais do aparelho, que eu recomendo e uso, tá? O contato e o acesso em condições especiais do gig de registro de mordida e o contato e o acesso em condições especiais do Biologix. A gente vai ter que abrir a tela aqui daqui a pouco do Biologix, porque eu deixei o Biologix em casa. Que abre qual? Daqui a pouco a gente abre, só abre aí, abre o site deles, o site ou uma imagem, tá? Maravilha, gente. É que eu deixei o Biologix em casa porque eu dormi umas noites com o Biologix para registrar, né, o meu resultado. Estou me monitorando. Bom, maravilha, gente. Aí, olha só, o caso do João. O João, então, o médico mandou o João usar o CPAP, tá? E o índice de apneia por hora dele usando o CPAP caiu de 50 para 5. Claro, a máscara fazia... Maravilha. Eu não estou dizendo que o CPAP é ruim, não estou dizendo que ele não é indicado, não estou dizendo que ele não é bom. Eu estou aqui fazendo uma provocação de raciocínio. Eu já tenho pacientes, e vocês, quem estiver comigo aprofundando vai ver que eu encaminho, que é para encaminhar para o médico para fazer o uso do CPAP, e depois a gente faz o follow-up para ver se o paciente está gostando e está curtindo e está bem. E muitos pacientes eu trabalho de maneira integrada com médicos. O paciente usa o CPAP e tem o aparelho. Por quê? Ele tem um aparelho, por exemplo, quando ele vai dormir com a namorada, ele não quer levar essa máscara, ele dorme com o aparelho. Ou ele vai viajar de avião, por exemplo, no avião, ele não quer roncar no avião porque ele tem vergonha, ele vai usar o aparelho, não vai usar o CPAP. E ele pode dormir com o CPAP ou o aparelho, e aí ele diminui a pressão de ar, ou ele pode dormir 3 vezes por semana com o CPAP e 2 com o aparelho. Dessa forma, o que ele precisa ter ao longo da vida dele? Ele precisa ter mais oxigênio entrando no corpo dele durante todas as noites. O que faz ele ficar gordo, ter infarto, ter ataque cardíaco, ter hipertensão arterial, ter problemas mentais, depressão? É a redução do oxigênio noite após noite, continuamente, consistentemente. Então, se ele tem 2 métodos para ele diversificar, para ele oxigenar durante a noite, top! Entende? Então, esse insight, ele é bom para os médicos, ele é bom para os dentistas, não é para brigar pelo mercado, é para a gente tratar as pessoas que estão morrendo. 50% da população tem esse problema e 80% está sem tratar. Sabe? E não é para inventar a historinha que o aparelho move dente, que o aparelho machuca TM, para você fazer proteção de mercado, porque não é assim que funciona. Vamos tratar dessas pessoas, deixar essas pessoas viverem, tá? Muito bem. Então, é isso. E maravilha. E aí o João, olha como o João olha como o João, né? Ele, poxa, tinha situações que ele não conseguia usar o CPAP. Teve momentos que a máscara caiu, ele tirou a máscara dormindo sem querer, às vezes ele ia dormir com a namorada, ele queria uma alternativa mais, assim, agradável, né? Então, aí ele fez o aparelho oral. Com o aparelho oral, a gente verificou na polissonografia
que o índice de apneia, hipopneia por hora de sono reduziu para 15. Ó, não reduziu tanto, né? Teve uma eficácia de 70%. Muito bem. Aí, só que o João falou assim, cara, eu só consigo usar o CPAP 2 vezes por semana. Ou seja, 50% do meu tempo dormindo. Porque, veja, qual é o segredo para a pessoa não morrer? É ter oxigênio durante 8 horas de sono por noite, o tempo todo, certo? Então, se ele só dormia 2 vezes por semana, ele conseguia ter 50% de eficácia só. Por outro lado, com o aparelho oral, o João falou, olha, eu consigo dormir todas as noites com o aparelho oral. Então, eu tenho 100% de eficácia. Certo? Aí, quando você vê 100% das noites, quer dizer, com o CPAP, ele tem 100% de eficácia em melhorar a oxigenação sanguínea, só que só funciona 50% das noites. Então, o total da eficácia do tratamento dele com o CPAP foi de 50%. Por outro lado, com o aparelho intraoral, ele tem só 70% de redução do índice de apneias, mas ele consegue usar 100% das noites. Então, ele tem também aqui 70%, né? Então, ele tem 70% de eficácia, ou seja, ele reduziu em 70% as apneias, porém, ele consegue usar o tempo todo. Então, qual tratamento é mais eficaz? Um tratamento que tem 50% de eficácia ou um tratamento que tem 70%? Porque a eficácia está relacionada não só com a melhora da oxigenação, mas com a adesão do paciente, com o compliance do paciente ao tratamento. Ok? Então, vocês perceberam que a indicação do uso do aparelho intraoral é ampla, ela pode ser também feita junto com o CPAP, pode ser feita em casos graves e gravíssimos, com acompanhamento do médico, com associação do cardiologista especialmente, tá? Vocês já viram que a gente tem um recurso para a gente usar no consultório e fazer o monitoramento do paciente, que é o recurso do Biologix. Vamos abrir o Biologix agora aí. Por que eu quero dizer para vocês, gente? Nunca foi tão fácil e tão gostoso trabalhar a odontologia do sono como é agora, porque você tem como prescrever um exame que o paciente faz em casa, que é barato, baratíssimo, muito mais barato que a polissonografia. Se você quer solicitar polissonografia, não há nenhum problema, eu também gosto de solicitar polissonografia em alguns casos, e você pode solicitar e você vai aprender como ler cada detalhe da polissonografia. Isso é bem tranquilo, é fácil, não é difícil. Especialmente quando é explicado por mim, né? Modéstia à parte, porque eu tenho muita experiência didática. O GIG nunca foi tão fácil, tão legal, porque isso está disponível no Brasil agora, e a gente tem laboratórios maravilhosos, incríveis, prontos para trabalharem com você. Então, você tem a faca e o queijo na mão. E 50% das pessoas vão morrer se você não fizer nada. Então, cara, é isso. Ó o Biologix ali, ó. Biologix tem um atendimento, um canal específico só para atender os Power Doctors, tá? Os nossos, ó, todo kit que você vai precisar para trabalhar com sono. Ah, Marina, precisa de scanner? Não. Você vai precisar do canal especial dos alunos Power Doctor para trabalhar com o nosso laboratório, o canal especial da equipe que fabrica o GIG, especial, tem uma linha de atendimento só para os nossos alunos e uma linha de atendimento do Biologix com minhas aulas disponíveis treinando, tá? Para você, com um vídeo até para você mandar para o seu paciente, tá? Para você poder usar o Biologix. O Biologix é um oxímetro sem fio que você vai emprestar para o seu paciente dormir no início do tratamento, durante a fase de diagnóstico e depois durante a fase de monitoramento. Obviamente, você vai cobrar este exame também, né? E quem for se aprofundar aqui comigo na metodologia vai receber o termo de consentimento, modelo de contrato, sugestões de preço, tudo bem mastigadinho para você. Podemos passar lá para o consultório? Então, a base, né, do conceito do avanço do tratamento com o aparelho é você fazer o avanço mandibular, tá? Só que tem um detalhe. Lembra, nas aulas 1 e 2 eu mostrei a estrutura anatômica aqui dessa região. Muitos pacientes, simplesmente pelo fato apenas de deitar em decúbito dorsal, ou seja, deitar de barriga para cima,
tá? A mandíbula relaxa e escorrega e cai. Então, simplesmente o fato da mandíbula, na posição de decúbito dorsal, a mandíbula escorregar, a área retroglossal e retropalatal já obstrui parcialmente. Você vai aprender que se o paciente tem algumas variações de posição, se na variação de posição ele muda a oxigenação, você já tem um potencial muito grande, né, de resultados com o seu aparelho. E muitos pacientes, simplesmente o fato da mandíbula não cair mais, já vai tratar o ronco do cara, muitas vezes 100%, tá? Roncos primários e apneias leves são tratados quase que sem precisar avançar a mandíbula, simplesmente impedindo a mandíbula desculpe, de cair e soltar a língua na área da orofaringe, tá? Muito bem. Já outras situações, é necessário construir uma posição de avanço do paciente. Gente, lembrando, nessa live eu estou fazendo uma visão global, uma visão panorâmica, né, do que é o método Power Doctor de tratamento do ronco e da apneia do sono. Óbvio, né, que quem ficar comigo até no final da live e quiser aprofundar, tiver a visão, né, da grande oportunidade em termos de saúde e em termos de mercado que representa, né, essa tecnologia, vai ter acesso às aulas, que são aulas detalhadas, né, com embasamento científico e passo a passo que te orientam na tomada de decisão da quantidade de avanço e da escolha de cada caso. Bom, nos casos em que a gente verificar variações de oxigênio mais significativas e índices de apneia maiores, e cada número vai ter, eu vou ensinar para vocês tomar essas decisões de avanço, nós vamos precisar construir uma posição de avanço. Então, como que funciona? O paciente vai colocar o aparelho... Eu vi que já está lá, né? Você vai definir qual é a quantidade de avanço mandibular que o paciente tem que ter para que os tecidos da área retroglossal e retropalatal não obstruam a passagem do ar. Você vai falar, nossa, Marina, mas como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou detalhar isso minuciosamente nas aulas, tá? Mas a gente tem um método que, quando você diagnosticar no exame apneias moderadas e graves, nós vamos fazer um aparelho temporário para diagnosticar o paciente antes de fazer o aparelho definitivo. E ele vai dormir com o Biologix para você analisar os avanços que você construiu e os resultados de oxigenação que você teve. Você que está aí me ouvindo e ouviu esse conceito pela primeira vez, o que eu estou falando agora é inédito no mundo. Essa forma de você construir aparelhos temporários e monitorar o resultado clínico do paciente para verificar, idealmente, para cada paciente, o quanto de avanço cada paciente tem que ter, você monitorar isso com oximetria, é extremamente novo. Inédito, não foi falado, não foi gravado vídeo sobre isso ainda, tá? Isso existe em artigos científicos, tá? Sugestões dessa prática em artigos científicos, né? Dessa prática, recomendando essa prática em artigos científicos dos últimos 2 anos. E isso é a metodologia embasada em ciência, metodologia embasada em conhecimento. Sabendo que o seu paciente, o que ele precisa é respirar, e você tem uma ferramenta linda nas suas mãos, né, que é o oxímetro de alta performance, é baseado nisso que você vai tomar a decisão para cada caso, tá? Embasado em laudos assinados por médicos, porque esses laudos da oximetria, do Biologix especialmente, ele vem assinado pelo médico do sono, então você não está tomando à frente de ninguém, você está trabalhando de maneira integrada, tá? Com toda a equipe de medicina do sono. Maravilha. Alguns pacientes, os pacientes que têm ronco primário, né, que você vai diagnosticar
então, ou pela polissonografia, ou pelo exame do Biologics, você não vai precisar definir uma posição de avanço específica para ele. Você já vai é um caso mais simples que você já vai saber, né, que um mínimo avanço vai ser suficiente. E o mais lindo é que essas posições de avanço, elas estão relacionadas especificamente com o cirurgião dentista habilitado. Somente o cirurgião dentista que sabe de ATM, sabe de oclusão, sabe de overjet e overbite, é que vai conseguir construir isso com o paciente, tá? Cadê nosso paciente? Eu só vou precisar prender o cabelo aqui para atender. Nós vamos atender agora, gente, ó. É inédito aqui, olha aqui, ó. As câmeras aqui, deixa eu mostrar aqui. Ó, as câmeras aqui e toda a estrutura aqui, é softbox, né? A gente já gravou aulas, inclusive as aulas, né, do tratamento, da instalação do aparelho, do ajuste do aparelho, né? Todas foram gravadas aqui, mas ao vivo é a primeira vez. O que eu vou fazer? Vai trocar de câmera? Isso. Olha, eu fico arrepiada. É, assim, um momento histórico na odontologia brasileira, porque é a primeira vez que alguém reúne tantos dados científicos e experiência clínica e as ferramentas que estão disponíveis agora no mercado, como o Biologics, como a polissonografia que pode ser feita em casa e como a tecnologia hoje, né, de escaneamento ou mesmo de moldagens com aparelhos intraorais de tanta tecnologia. O tratamento, você está vendo que ele é absolutamente recomendado, né, eficaz em 80%, até mais casos, 80% mais, inclusive, casos de pessoas que têm obstruções respiratórias durante o sono. E o número de publicações científicas e preocupação da área médica mundial com o tema só aumenta. E você deve ter visto, se não viu nas aulas 1 e 2, após essa live, entre na plataforma e assista as aulas 1 e 2 para você ter uma ideia do tamanho do mercado que te espera. Esse tratamento, gente, na minha vida, na minha rotina, é o tratamento de maior aceitação e maior facilidade de compra do paciente que eu já vi na minha vida. Porque de todas as opções que o paciente tem para salvar a vida dele, o aparelho intraoral é a opção mais barata, mais prática, mais gostosa, mais simples e mais fácil. E todas as outras são opções terríveis. E se ele não tratar, a vida dele vira uma catástrofe. Então, realmente é o Oceano Azul da Odontologia e mais do que isso, é o seu dever e a sua obrigação salvar a vida dos seus pacientes. E se você não tratar, você tem que fazer a anamnese e encaminhar, porque isso, inclusive, é uma recomendação da American Dental Association. O que você precisa ter, né? Também isso é outra coisa. Para performar na odontologia do ronco, você não precisa ter scanner. Você precisa apenas adquirir o GIG, que é o GIG que eu vou mostrar aqui, aquele GIG. Cadê o GIG? Vai ter que pegar o GIG ali. O GIG e o Biologics, tá? E se você não quiser adquirir o Biologics, não precisa, você pode solicitar a polissonografia, você vai também aprender a entender a polissonografia. Então, na realidade, é só o GIG, tá? E, lógico, o curso, né, para você ter habilitação e conhecimento. Você vai receber os modelos das cartas que eu encaminho para os cardiologistas, para os médicos, tá? Tudo bem mastigadinho. Maravilha. Ó, perguntas, tá? Lido o livro, se não me engano, biocibernética, não. Quem tem perguntas? Deixa eu ver. A Marina, quanto tempo você está fazendo esse tratamento nos seus pacientes? 11 anos, Luciana. Eu faço esse tratamento há 11 anos. Claro que eu comecei fazendo alguns cursos, tá? Presenciais. Daí eu fiz outros cursos de médicos de medicina do sono online, tá? Li livros, li artigos, estou sempre me atualizando, né? E fui aprimorando o meu conhecimento com a minha prática clínica aqui, tá? Eu já atendi celebridades, tá? Eu já atendi pessoas, tipo, assim, grandes personalidades do mundo empresarial que vieram especificamente para tratar aqui comigo, tipo o dono da Gerdau, grandes empresários, né? Então, é um tratamento que me colocou numa posição de destaque. Recebo encaminhamentos de médicos, bastante, tanto médicos do sono como cardiologistas e otorrinos, né?
E é um tratamento, cara, que me colocou numa posição de muito, muito destaque. Indicação. E indicação. Ah, outra coisa, o paciente vem fazer o tratamento, assim, ó, tem mulheres que roncam, tá? Mulheres que são jovens que roncam, de 30 e poucos anos que roncam, tá? E que tem vergonha de falar pro namorado que roncam. O aparelho, cadê o aparelho? O aparelho, ele, ó, as mulheres, ai, vou dormir com o meu crush. Ela vai colocar o aparelho e ela não diz pro namorado que ela ronca, ela diz que é um aparelho para proteger os dentes dela. Sabe? Tem homens jovens que roncam, então a prevalência é muito significativa. Por quê? Nos critérios de diagnóstico, naquela parte de inicial que eu mostrei no começo dessa live, que você vai aprender testes, você vai aprender a aplicar uma anamnese detalhada no seu paciente e vai aprender a aplicar o teste de Epworth, para você ver o quanto de sonolência diurna o paciente tem, e também a análise de Mallampati, não sei se você conhece, que é uma análise anatômica do palato mole da úvula. E nessa análise, você vai ver que tem pessoas com frequência que são magras. O ronco, a etiologia, na nossa aula de etiologia, que é bem profunda, você vai ver que não é só a obesidade. Ah, doutora, se eu emagrecer, eu vou deixar de roncar. Não necessariamente. Aliás, a obesidade, ela é muitas vezes causada pelo ronco. E o ronco, ele tem fator etiológico relacionado à base da mandíbula e à anatomia do palato mole da úvula, tá? Silvio, se a pessoa já está utilizando o CPAP e ela está habituada com o CPAP, ela usa o CPAP todas as noites. Se ela usa o CPAP todas as noites, está bem adaptada e feliz com o CPAP, deixa ela com o CPAP. Agora, se ela usa uma noite, não usa outra, arranca a máscara no meio da noite, não gosta de usar o CPAP porque num avião, num ônibus, quando vai dormir com o namorado, com a namorada, aí você pode ter os dois, ele pode ter o CPAP e ter o aparelho, e usar os dois ao mesmo tempo ou intercalar, para que ele tenha mais conveniência na vida dele quando ele não consiga usar o CPAP. Deixa eu mostrar aqui o atendimento, gente, senão daqui a pouco vocês vão almoçar e eu quero mostrar aqui alguns insights importantes. O curso vai ser objetivo, eu sou objetiva, é porque tem coisas, gente, que são questões de conhecimento teórico que vocês têm que ter, e também porque eu estou fazendo um overview geral de tudo. Senta aqui, então. Não, eu tenho que posicionar as câmeras. Mas já está posicionado. Não tá. Senta aqui, gente, que o paciente está querendo tem que pegar posicionar aqui. Vamos lá. Apresento, então, para vocês o nosso paciente, Ricardo. Esse sim. Onde que você vai sentar? Você senta aqui, eu vou ficar em pé. Espera aí. O paciente, Ricardo, ele já passou pela anamnese, ele já passou pelo teste da escala de sonolência, eu já fiz a classificação Mallampati dele, ele já dormiu com o Biologix, eu já diagnostiquei que ele apresenta ronco primário, ok? Ronco primário. E vocês vão aprender como faz essa definição do diagnóstico. Sim. Não, tá bom, então tá. Aí vem mais pra cá. Isso. Aí. Deu? Maravilha. Muito bem. Vamos colocar touca para seguir todos os protocolos. Ai, tô tão feliz que vocês estão aqui comigo. Deu certo? Deu? Porque agora eu já não vejo mais o chat. Ninguém tá vendo o chat agora, tá? Mas podem perguntar que depois eu respondo nos stories, tá? Vamos colocar a touca para a gente seguir todos os protocolos, né? E as regras aqui de biossegurança. Maravilha. Então, já falamos, aqui, gente, eu tô numa etapa avançada do tratamento. Vocês viram no começo da live que eu expliquei a sequência de todo o tratamento, tá? Exames, testes, diagnóstico. O que eu vou fazer agora? Eu vou construir o registro da mordida construtiva com o paciente, tá? Eu vou definir a posição de avanço do paciente. Isso é uma pequena etapa da linha do tempo do tratamento. Se você entrou agora e não viu a linha do tempo do tratamento, depois volta nessa live, no início dessa live. Se você não sabe como assistir o início dessa live, você tem que estar no grupo de WhatsApp para receber o link de entrar na plataforma, tá? Primeira coisa, vamos checar a ATM do paciente, tá? Você já teve histórico de dor na articulação? Uhum. Já?
O que eu posso responder? Responde a verdade. Não. Não. Muito bem. Pode abrir. Pode fechar. Pode abrir. Pode fechar. Pode abrir. Pode fechar. Pode abrir. Pode fechar. Paciente sem histórico de dor na TM. Bom, muito bom. Tá? Ele já dormiu com Biologix. Eu vi que ele tem ronco primário. Sem nenhum tipo de deslocamento, crepitação, nenhum tipo de alteração na TM, tá? Esse paciente tem ronco primário. Por que ele tem ronco primário? Provavelmente porque ele tem mandíbula, a base mandibular curta, tá? E também, exato, também porque na classificação de Mallampati, tá? A gente analisando a cavidade intraoral, e quem fizer o curso mais aprofundado vai ver, que a gente vê que existem questões anatômicas, tem pessoas que têm o palato mole mais alongado e a presença da úvula mais alongada. Então, ele tem uma presença de ronco primário. Ele tem uma variação que apresentou no Biologix de oxigenação, né? Mas por ser o ronco primário, é assim, ó, 100% de assertividade no nosso tratamento, ok? Maravilha. Então, nós vamos definir a posição de avanço. Eu pego o nosso jig, tá? Nosso jig, certo? Tudo isso vocês vão ter acesso. Primeira coisa que eu faço na definição desse jig, que foi, inclusive, esse jig é adaptado de um jig de um cara internacional, ele chama George Gauge, tá? George Gauge. Sempre que cai uma coisa no chão, outro dia eu postei para a secretária isso, tira a luva, pega a coisa do chão, faz a desinfecção, né, antes de botar na mesa clínica, certo? Detalhes da experiência clínica do método Power Doctor, né? Sempre aqui, jamais, né, deixamos de registrar esses detalhes que são importantíssimos. Nesse jig, Vou ligar a massagem. a primeira coisa, não liga a massagem que vai fazer barulho. A primeira coisa que tem que verificar é a adaptação no incisivo inferior. Então, você vai, lembrando aqui, ó, só um pouquinho, a experiência do paciente. Foi uma ótima experiência. Eu não atendo paciente que não esteja com babeiro, tá? Quem é minha secretária, trabalha comigo, sabe. Tenho pavor de atender paciente que não esteja com um babeiro. Pronto, muito bem. Aí, nós vamos primeiramente fazer a adaptação do gauge no incisivo inferior. Pode abrir. Muito bem. Adaptamos aqui no incisivo inferior dele. Ok. Aí, agora, eu vou definir com o paciente a posição de avanço dele. Nessa hora, o paciente já entendeu o conceito de avanço, ele já entendeu que eu sei quanto que eu quero avançar no caso dele. Como ele tem ronco primário, qual é o conceito? Ó, presta bem atenção. Eu vou falar agora de uma maneira bem objetiva, tá? Só que o que eu vou falar pode parecer complicado e por isso que no curso completo você tem acesso a uma construção gradativa desse conhecimento. Mas basicamente é o seguinte, para você eliminar o ronco e a apneia do sono, depois que você já diagnosticou, né, que o caso do paciente vai ter resultado, tá, com o aparelho, você tem que definir que posição que ele vai dormir avançada, tá? Quanto, Marina, que eu vou avançar? Quanto? Isso é o que todo mundo quer saber, tá? No nosso critério de diagnóstico, você vai ter uma decisão de diagnóstico. Depois que você recebeu o primeiro exame do Biologix do paciente, alguns casos você vai já definir o avanço imediatamente e outros casos você vai fazer um segundo teste com um aparelho provisório, não é um aparelho definitivo, é um aparelho provisório que você vai fazer com silicona dentro do consultório, para daí escolher quanto de avanço você vai fazer naquele paciente. Fecha parênteses. Isso é tema para as aulas profundas, gradativas do nosso método. Aqui, como nós já vimos que o nosso paciente aqui de hoje tem ronco primário, eu vou fazer um avanço de start nele. Como? Primeiro, eu tenho que medir qual é a posição mandibular dele em máxima intercuspidação habitual e medir qual é o avanço máximo que ele tem.
Para isso, o nosso gauge maravilhoso, ele é, tá vendo aqui, ó? Ele é milimetrado, ó. Ele é milimetrado, tá? E aí você tem o garfo, onde você vai encaixar o incisivo superior e o paciente vai deslizar. E aí você mede no garfo milimetrado a quantidade de movimento que ele tem, desde a retrusão total até o avanço máximo. E para você vivenciar isso, você tem que demonstrar para o paciente e exercitar isso, tá? E aí, dependendo de quantos milímetros é a excursão anterior da mandíbula desse paciente, o padrão é começar com 50%, mas em casos de ronco primário, de pacientes jovens como ele, você vai ver que eu vou ter uma tabela de recomendações de quantidades de avanço de start. No caso dele, você começar com 30%, provavelmente já vai ser suficiente. E aí você vai analisar os resultados. E em pacientes de ronco primário, sem obesidade e sem outros agravamentos de problema de saúde, 30% a 50% do total da quantidade de avanço dele é suficiente para resolver. E de uma maneira mais tosca e simples, é colocando o paciente topo a topo. Tá, agora você vai me perguntar, mas Marina, e o paciente que é classe 3? Os ortodontistas que estão aí assistindo, e o paciente que é classe 3, que é padrão 3, ele já é topo a topo, né? E aí entram, então, todas as exceções, né, da rotina clínica que estão detalhadas no nosso curso, porque daí você usa outro tipo de garfo, você usa outros critérios de tomada de decisão, tá? A nossa live de hoje, é claro que na live a gente não vai aqui ensinar toda a profundidade do conceito. Eu quero que vocês tenham contato, né, com como é a rotina clínica do dia a dia do registro de mordida e de instalação do aparelho, tá? Vamos lá. Então, aí, eu vou dizer para o paciente assim, ó. Então, o paciente é o seguinte. Eu quero que, antes de eu colocar o dispositivo, para as pessoas não se atrapalharem, tá? Então, eu vou dizer assim, pode olhar para mim assim. Eu vou querer que você avance o queixo lá para frente. Isso. Pode voltar. Aí eu coloco a máscara. Às vezes eu tenho que abaixar a máscara para mostrar para o paciente como é o avanço e coloco a máscara de novo. Avança lá na frente de novo. Pode voltar. Nessa hora, você tem que estar olhando a linha média do paciente. Você já estudou o paciente, viu? Se ele tem alguma má oclusão, veja que ele pode ter apinhamento, ele pode ter má oclusão, não importa, tá? Ah, Marina, e se o paciente quiser tratar a má oclusão e tratar o ronco ao mesmo tempo? Existe como fazer isso um pouco, com alinhadores, com wings, e isso está lá detalhado nas aulas teóricas, tá? Fecha parênteses. Mas um paciente que tem uma má oclusão razoável, que não vai tratar nada de ortodontia, não é ortodontia, e o aparelho do ronco não movimenta dentes, não é para tratar ortodontia, mas você vai ter que ver se a linha média dentária dele, inferior e superior, como é na máxima intercuspidação habitual, e você vai ver se quando ele avança, ele desvia lateralmente. Se o paciente desvia lateralmente, você tem que ver. Se ele está desviando lateralmente porque ele está agora, tipo assim, distraído e está fazendo uma coisa meio solta, assim, sem pensar, ou se realmente ele desvia lateralmente porque ele tem alguma alteração de ATM ou alguma alteração condilar, e aí você já deu uma analisada no côndilo, na panorâmica do paciente antes, para ver, tem paciente que tem alteração de formato de côndilo muito diferente, e para ver se esse desvio é um desvio que faz parte da estrutura dele ou não. Se o desvio faz parte da estrutura dele, você vai respeitar esse desvio, vai registrar o avanço mandibular respeitando, mantendo o desvio que ele fez. Mas se ele fez o desvio só porque ele está, sei lá, vendo a TV e desviou torto, digamos, né? Você incentiva ele a fazer o avanço, mantendo a linha média dele da IMH. Como é o caso aqui, ele nem pensou em desvio, nada, ele já avançou e retrocedeu reto, né? Mantendo a linha média centralizada. Então, são detalhes, gente. Isso é para você ver como a gente vai entrar no detalhamento do que vai acontecer na sua rotina, gente. Quando alguém perguntou, você faz isso? Eu faço isso há 11 anos, eu já passei por tudo. Por paciente que registrou mordida errada, por paciente que registrou mordida desviada de lado, paciente... Todo tipo de problema. Então, quando eu já estou detalhando antes a parte clínica, quem é nossa aluna Sisters Emerald, né, de ortodontia, sabe. Ninguém detalha as coisas como a gente detalha, porque a gente conta
a minúcia do dia a dia, para você já ir direto no alvo, tá? Ó. Então, nosso paciente vai lá, normal, pode morder normal, agora avança lá, volta normal, pode abrir o olho, olha para mim, eu quero que você avance assim, ó. Isso, agora volta normal, avança de novo, volta, tá, perfeito. Agora, aí você vai explicando para o paciente, agora eu vou posicionar esse dispositivo, pode morder. Sempre que você posiciona o dispositivo, o paciente tem a tendência a ficar topo a topo, tudo bem, tá? Mas agora você vai ensinar ele a fazer os movimentos direitinho. Avança lá na frente. Pode voltar. Tem como eu trazer a câmera aqui pertinho para eles verem? Isso. Pode avançar. Avança. Pode voltar. Volta. Pode voltar. Volta tudo. Pode voltar tudo. Volta tudo. Ó, tá vendo que eu tô voltando tudo com ele? Ele tá com a mandíbula mais retroposicionada do que é a MH dele. Provavelmente é nessa posição que ele ronca. Entendeu? Porque normalmente, quando eu falo para ele voltar, o paciente vai com o côndilo lá atrás, né? E aí é nessa posição que acontece o ronco, porque sobra aqui, ó. Isso aqui que faz roncar, ó. É isso aqui, ó. E o paciente já estudou comigo ali, porque ele já viu a minha apresentação, ele sabe que é isso aqui que tá fazendo ele roncar, tá? Agora, avança de novo, avança lá na frente. Aí, pessoal, vocês vão olhar aqui, ó. Ó, vocês vão olhar comigo essa régua, ó. Então, ele tá em avanço máximo. Tô segurando aqui o tripé. Pode deixar. Hã? Isso. É que tem que estar mostrando a régua. Ele tá em avanço máximo aqui. Ó, avanço máximo. 5, 10, 15, 16 milímetros, tá? Travei o parafuso, tirei. Travei o parafuso, tirei. Ó, 16 milímetros ele teve de avanço máximo. Eu sei que você tá vendo aí na câmera, tá? Não te preocupa que na aula do curso tem fotografia para você poder enxergar isso direitinho sem ser balançando desse jeito, tá? Aqui a gente tá numa live, né? 16 milímetros ele tem de avanço máximo, ok? Maravilha. Aí, eu vou definir 30% disso, tá? Que seria mais ou menos uns 6 milímetros de avanço, tá? Só que é da diferença entre a posição da MH e do total. Então, vamos olhar como tá a MH dele. Vai lá, pode morder normal. Ó. Então, quando ele tá com a MH, o overjet dele é 5. Então, a verdade, ele tem 11 milímetros de excursão anterior, tá? Que ele tem, na MH fica com 5, quando ele avança, ele vai para 16, então ele tem 11 milímetros de excursão anterior. Então, eu vou começar com 30% disso, seria 3 milímetros, 4. Então, eu vou começar com 4 além da posição da MH dele. Então, se a MH, a posição normal dele é 5, eu vou adicionar 4. Então, eu vou para 9. Sendo que você não precisa enlouquecer aqui, que 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, não vai causar nenhum dano, nenhum problema, tá? Não vai enlouquecer com essas minúcias, ok? Tudo isso, eu tô fazendo aqui um overview, porque tudo isso vai estar bem mastigadinho. Qual é o exame do paciente, o diagnóstico dele, o quanto que você vai avançar, tá? Então, aqui nós estamos avançando 6 milímetros além da posição MH dele, que vai dar topo a topo, tá? Que é o que eu te falei. Mod, vamos ver? A grosso modo, tá? Os pacientes de ronco primário, se você começa com um pouquinho menos que topo a topo, você vai ter 95% de assertividade, tá? Sendo que o ronco primário representa uma grande parte dos pacientes. Ronco primário, apneia leve e moderada.
nas apneias graves, que a gente vai detalhar um pouco mais, fazer a segunda etapa, onde você faz um aparelho provisório e promove avanços gradativos e analisa o resultado do Biologix para daí definir o avanço ideal para aquele paciente, ou ele associa com CPAP, e é tudo isso que a gente vai trabalhar, né, na evolução do nosso curso. Mas o fato aqui é que a gente registrou ele topo a topo. Então, fica aqui com o paciente topo a topo, que agora eu vou pegar a silicona para a gente registrar a mordida. Quando eu escolho o paciente assim, o que eu faço? Eu apago um pouco das luzes e falo assim, tá confortável essa posição para você? Pode fechar, pode relaxar. Fica assim um minutinho para ver se você sente conforto. Claro que eu não faço assim carinho assim no paciente, né? Desse jeito. Esse paciente eu já conheço aí um pouco, né? Mas eu deixo o paciente uns minutos aí para poder relaxar, tá? E, enquanto isso, para ver se a posição é confortável. Tá confortável? Tá? Enquanto isso, eu tô pegando a silicona, que normalmente a secretária já deixaria separado, mas é que hoje, né, domingão, estamos só nós aqui, tá? Segurança. Antigamente, gente, estamos com segurança aqui. Antigamente, gente, olha só, a gente usava cera para fazer isso, tá? Não recomendo que use cera mais, porque a cera não vai ter estabilidade, tá? É muito melhor a gente fazer com silicona, ok? Não precisa ser uma silicona ultra complexa, tá? Ó, vou mostrar aqui, ó. Estão vendo a minha bancada? Então, eu uso essa silicona aqui, ó. Tá? Uma silicona normal, tá? Uma silicona do teu dia a dia. Não precisa ser... Ninguém tá fazendo faceta, nada, tá? É um tratamento que antigamente a gente fazia até com cera, né? Então, uma silicona de boa qualidade tá ótimo. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou registrar a posição dele dessa forma. Então, eu deixei ele uns minutos ali. Senhor Ricardo, sentiu confortável? Tranquilo? Muito bem, pode abrir. Então, já definimos a posição de início dele. Daí, nós vamos, então, fazer o registro, tá? Dessa posição. Observa que interessante. Aqui, ele coloca o incisivo superior nesse vinco do garfo, tá? E no vinco do gig, ele coloca um incisivo inferior. Observa que aqui, ó, praticamente os incisivos estão topo a topo, tá? Lembra que numa pessoa que tem um overjet normal, tá? Overjet normal e uma relação de oclusão razoavelmente normal e um ronco primário, a posição topo a topo de start é o ideal. Ah, Marina, mas e quem tem retrusão mandibular, tem baita overjet? E quem tem mordida beta? E quem é classe 3 e tem overjet negativo? Quem tem mordida beta não tem contato entre os incisivos? Calma, essas são as situações típicas, né, de detalhamento, em que a gente tem o aprofundamento no curso. Então, aqui é para você ter um contato inicial com a técnica, para você ver como é a rotina. E aí, aqui, então, nós vamos definir o registro da mordida, tá? E aí, eu vou espatular meia colher de cada cor, não precisa ser mais do que isso, tá? A maior parte das vezes, a não ser que seja uma arcada muito grande, né? Veja que qualquer cirurgião dentista pode fazer isso. Às vezes a gente tem ortodontistas que não trabalham com silicona, né? Que só trabalham com bracket, faz tempo que não usa silicona. Às vezes a gente fica meio, mas faz tempo que eu não uso, tá? Não tem nada a ver, tá? É muito fácil você retomar a sua prática clínica, tá? Usar silicona no seu dia a dia, tá? E aí você vai posicionar a silicona aqui, ó, no garfo, dessa forma, ó, tá? Sem, obviamente, obstruir a região dos incisivos, onde vai ser feito o registro, tá? Lembra que você vai aprender os detalhes. Se o paciente tiver uma curva de espia acentuada,
A hora que ele avançar topo a topo, fica vazio, e aí você tem que ter uma espessura de silicona maior aqui, tá? Tudo isso, as exceções das más oclusões vão estar definidas. E se você está me assistindo aí, não é ortodontista e não está habituado com essas classificações de má oclusão, pode abrir um pouquinho, eu vou te direcionar, pode morder, um pouquinho mais para frente o queixo, pode fechar, pode morder, deixa paradinho, pode morder forte. Isso. Se você está me assistindo aí e não é ortodontista e está achando, nossa, mas ela vai falar de classe 2, classe 3, cara, tudo muito simples, tá? Tudo muito simples, tudo vai estar detalhado, não é para tratar a má oclusão, você vai saber olhar e reconhecer as situações em que você vai escolher um garfo diferente e fazer um pequeno ajuste aqui na hora de registrar a mordida, mas não tem nada de complexo, tá? Ó, ou seja, qualquer cirurgião dentista pode fazer. Então, ele tá aqui, ó. Eu posiciono e eu vou guiando o paciente para ele ocluir na mordida construtiva que a gente fez, e eu gosto de apertar lateralmente a silicona para registrar bem essa oclusão aqui, tá? Fiz bem o registro, tá? Maravilha, deixa o tempo certinho, pode abrir. E estamos aqui, ó, com o registro da mordida pronto, tá? Aí, o que a gente faz? Tira isso aqui, o jig fica com a gente e isso vai para o nosso laboratório para fazer o aparelho. Por quê? Porque aqui tem a oclusão superior e inferior, tá? Exatamente para definir o start da mandíbula dele, tá? A posição de start. Lembrando que aqui a gente daí eu faço isso e faço as fotografias e o escaneamento e envio fisicamente o registro da mordida para o paciente e o escaneamento para o laboratório, tá? Então, esta é a fase clínica, digamos, da primeira consulta, depois que você já decidiu o plano de tratamento, já apresentou termo de consentimento, já está com tudo estruturado, né? Que você já definiu a quantidade de avanço também, já tem todo o diagnóstico e o plano de tratamento. Quando chega o aparelho, geralmente 20 dias depois, vai chegar o aparelho dele, tá? O aparelho tem várias questões, pode ser colorido, tem algumas variações de modelo, tudo isso eu detalho no curso. Mas, com o aparelho em boca, a gente vai fazer a primeira consulta de ajuste, tá? E essa primeira consulta, ela tem uma série de características importantes, tá? E ele já vem com a posição de start registrada no registro que a gente fez aqui. Então, ele vai vir, nesse caso, com 6 milímetros de avanço, que é a posição topo a topo dos incisivos, ela já vem registrada aqui, que é a posição de start. Ao longo do tratamento, o que você vai fazer? Você vai fazer alguns alívios estratégicos, tá? Na parte acrílica, tá? Com toda a técnica e cuidados, tá? Para não estragar o aparelho, não deixar ele ficar solto. Você vai ajustar o aparelho de uma forma que ele fique confortável ao ponto de não apertar os dentes do paciente, ele não sentir os dentes doloridos quando ele tira o aparelho de manhã, mas ao mesmo tempo justo para ele não cair. E tem várias diquinhas clínicas, por exemplo, para você não aliviar muito o inferior, porque a parte inferior do aparelho ela tem que ser um pouco mais retentiva, porque a tendência é sempre a mandíbula desencaixar e puxar para trás. De você não fazer um alívio excessivo no primeiro dia. Eu vou te mostrar como que a gente faz agora com papel articular. É importante usar um papel articular bem fininho, de boa qualidade, um acufilme similar. Tem vários insights clínicos importantes. Mas o que você vai fazer no decorrer das consultas durante o período de 6 meses, lembra, o tratamento do ronco não é molde e faz plaquinha. Estou falando isso, né, claramente, porque você está vendo a quantidade de conhecimento que você tem que ter de polissonografia, de oxigenação do sono, para você performar bem, com segurança e com respeito da comunidade médica nessa área. Então, não é moldar, fazer plaquinha. É depois de toda a linha do tempo que você viu, que eu apresentei no início da live, o tratamento, ele é um tratamento de 6 meses. Tá? Por isso que daí você agrega mais valor no momento também de você apresentar os seus honorários para o paciente, porque você tem muitas consultas pela frente, para que esse aparelho traga o resultado de tratar o ronco do paciente, não é só tacar o aparelho na boca do paciente e pronto. O aparelho tem que estar plenamente confortável e nas consultas, além de você tornar esse aparelho confortável, você vai ter a chave
onde você vai fazer o avanço aqui, tá? Então, o avanço, conforme você for monitorando o resultado do ronco do paciente, e para isso tem o aplicativo de celular, tá? Que o paciente vai baixar e usar, e também tem o Biologix, que ele vai usar em alguns momentos durante o tratamento. Para você fazer esse avanço, você vai fazer esse avanço quando você verificar que o paciente ainda está com obstrução na respiração e com ruído de ronco, pelas técnicas de exame que você tem, aí você vai avançar. E esse avanço você vai usar a chave de avanço, tá? E você vai encaixar aqui no parafuso, né? Quem é ortodontista está bem habituado com esse parafuso, mas quem não é, não tem mistério nenhum. E você vai avançar. Lembrando que cada giro representa 1/4 de milímetro, né? Então, você avança 1 milímetro, que são 4 ativações, tá? E você pode avançar 1 milímetro por mês. E por que é interessante realizar o avanço gradativo? E isso você vai aprender a explicar para o paciente na apresentação do plano. Para que você não tenha distúrbios na TM, distúrbios musculares, distúrbios, dores, hipotonia muscular, você tem que fazer um avanço gradativo. Você não pode dar um susto na TM e no masseter do paciente. No ponto de vista do paciente, você vai aprender, inclusive, a calcular o valor de acordo com a sua hora clínica, porque são 6 meses de acompanhamento, tá? Mas do ponto de vista do paciente, é um valor extremamente convidativo, né? Se comparado com as outras opções, que é o CPAP e a cirurgia, e se comparado com todo o benefício que esse tratamento traz em relação aos demais tratamentos. E aí eu mostrei aqui que eu fiz o avanço, tá? Então, o que é a consulta de revisão clínica que você vai fazer a cada 6 meses? Vai receber o paciente, vai conversar com ele, vai olhar o aplicativo do celular dele, ver o resultado que deu, vai ver o feedback dele, da família, se ele parou de roncar, se ele tá feliz, se ele tá acordando mais alegre, se ele tá sentindo que tá tendo um sono mais reparador. Tudo isso você conversa na consulta dele. Se ele geralmente já traz um feedback de imediato, especialmente quando é um ronco primário e a apneia leve. E aí você ele vai levar o Biologix em alguns pontos estratégicos para você ver a oxigenação, e você vai fazer alívios para deixar o aparelho confortável e ativações sempre que forem necessárias. Quando você for fazer o alívio, você vai usar o papel articular, tá? Quando você for fazer alívio, você vai usar o papel articular. E eu sempre trabalho com 2 papéis articulares, né, recortados num tamanho maior, com a parte preta virada para dentro do aparelho. Por quê? Porque se você coloca a parte vermelha virada para dentro do aparelho, você vai pigmentar, vai manchar o aparelho e você não vai conseguir tirar depois, tá? E aí você vai encaixar assim com o papel dentro. E aí você testa a retentividade do superior, depois você põe esse mesmo papel articular no inferior, testa a retentividade do inferior, e assim você vai fazendo todos os ajustes, que tudo isso está detalhado lá no nosso curso passo a passo. Aqui nós já terminamos. Senhor paciente, muito obrigada, tá? Por hoje é só. Pode passar a fazer o acerto lá com a secretária, tá? Se você não viu as aulas 1 e 2 ainda, dessa semana, que é a semana do tratamento do ronco para o cirurgião dentista, eu sugiro que assim que terminar essa live, você vá imediatamente na plataforma e veja as aulas, para você ver o tamanho do mercado e o tamanho da oportunidade que está disponível para você, e o tamanho da obrigação e responsabilidade, tá? Que os profissionais da nossa área têm em tratar e salvar a vida dessas pessoas. Não importa qual é a sua especialidade, clínica geral ou especialidade, qualquer uma, não importa quanto tempo de formado, o tratamento do ronco e da apneia do sono é extremamente importante para a odontologia. O manejo clínico desse aparelho e do registro de mordida não são complexos em termos de habilidade manual,
né, eles requerem conhecimento e insights de prática clínica de 11 anos que eu vou entregar mastigado para você. Então, você pode ser de cirurgião bucomaxilo, você pode ser, não importa a sua área de atuação, o cirurgião dentista que trabalha na boca sabe fazer isso, desde que tenha conhecimento para isso. E tem o dever, inclusive, de fazer isso, tá? Muito bem. O preço do curso, o curso vocês têm acesso durante 1 ano, tá? Tem um cronograma sugerido de aulas, mas você tem acesso a 1 ano. É que não abre ainda, Rick, por favor. E você tem acesso a 1 ano do curso, tá? Você pode assistir as aulas durante 1 ano. Embora você vá conseguir assistir as aulas, todas as aulas, no seu tempo. Então, se você assistir 15 minutos por dia, você termina o curso em 30 dias, 60 dias, né? Então, depende da disponibilidade. Você pode assistir no final de semana, você pode assistir à noite, você vai assistir no seu computador, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Tem suporte clínico, né, por WhatsApp. A gente tem equipe que responde as dúvidas, que responde os teus questionamentos. Eu quero que amanhã, às 9 da manhã, você entre no link que a gente vai te dar e veja o vídeo lá de orientação, tá? Que vai estar disponível para você ver o vídeo que explica os valores e as questões detalhadas do curso, tá? Deixa eu perguntar aqui. O paciente com classe 2, deficiência mandibular e apinhamento, apresenta dor articular, trato na primeira articulação ou ronco? Ou existe uma ordem? Você vai verificar o que está incomodando mais o paciente, tá? Se é a dor ou se é o ronco, tá? Se ele tiver com o ronco incomodando mais, e você tem que aplicar o exame nele para ver o nível de gravidade do ronco também. Porque mesmo que o ronco não esteja incomodando mais, se ele tiver uma dessaturação muito significativa, o ronco passa a ser algo prioritário, né? Que deve ser tratado com mais urgência. E aí, baseado no resultado do exame, no que mais incomoda, você escolhe o que você vai tratar. Agora, poucos avanços, aparelhos, quando o paciente não precisa de muito avanço, o aparelho do ronco, ele pode até melhorar os distúrbios de ATM. Inclusive, ele protege do bruxismo, tá? E ele pode até incentivar a reposicionar o disco, quando os avanços são pequenos, tá? Então, a quantidade de avanço, ela também varia o resultado, tá? É um pacote de 6 meses. Como essas questões de valores, o quanto custa cada coisa e quais valores a gente cobra, são questões específicas da nossa especialidade, dos cirurgiões dentistas, eu explico esses detalhes dentro do curso, onde nós teremos apenas nós, cirurgiões dentistas, dentro do curso, tá? Que isso é muito importante. Eu indico o da marca Acufilme, o papel. Então, o bruxismo, o aparelho do ronco, ele funciona também para tratar o bruxismo, né? E ele impede que o paciente desgaste os dentes, e você pode usar o aparelho do ronco também para tratar o bruxismo, tá? Por que não cobre mais os incisivos superiores? Porque não tem necessidade, e muitas vezes você passar do equador do dente com o formato do aparelho vai dar apenas desconforto e não vai melhorar a retentividade, tá, do aparelho. Os laboratórios, eu vou estar indicando e vocês vão ter acesso específico, né? Os laboratórios atendem todo o Brasil. O laboratório que eu trabalho é de São Paulo, por exemplo, não é daqui, tá? É de São Paulo, tá? Que é o Kion, e vocês vão ter acesso a uma linha de pessoas específicas só para atender vocês dentro do laboratório Kion, tá? Aqui, acho que tem um protético aqui também falando, né? Muito bem, gente, é isso. Deixa eu ver, acho que já respondemos aqui boa parte das perguntas, tá? E aí, então, gente, é fundamental que vocês estejam, né, atentos a essas questões da oportunidade e da relevância e do benefício incrível que vocês podem oferecer para os seus pacientes e também para a sua carreira como cirurgião dentista.
Eu espero vocês, gente, lá na nossa plataforma e online comigo aqui, né, no meu consultório, e espero poder ter muitos de vocês lá fazendo parte dessa turma incrível de tratamento do ronco e apneia do sono, tá? Cirurgiões dentistas com notoriedade, com credibilidade, mais uma vez, valorizando a nossa profissão e nos comportando, né, com conhecimento profundo, né, e domínio dessa área tão linda que é a odontologia do sono.